Pronto, estamos gravando. Então, boa noite a todos de novo, quem entrou agora. E bora para a nossa última aula. Carolina Maria de Jesus. Eu perguntei aqui antes, né, e pergunto de novo por curiosidade, agora que a gente já tem mais pessoas aqui na reunião. Vocês conheciam esse livro ou não? Já tinham lido? Eu falo isso porque é o que eu já tinha falado aqui, mas enfim. Eu mesma conheci esse livro só quando a Unicamp colocou como leitura obrigatória há alguns anos, acho que 2 anos atrás, né? E é o que eu falei, não é um orgulho para mim ter conhecido só nessa época. Mas aí, enfim, a Unicamp colocou, eu já li, agora fiz uma segunda leitura que para mim foi extremamente pesada, muito mais pesada do que a primeira, porque é um livro pesado, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso hoje. Ah, já conheciam, que bom, conheceu pelo Unicamp também. Acabei faz uns 5 minutos, então você ainda tá sob o efeito da Carolina, né? Comecei, mas não terminei, vale a pena terminar, viu? Apesar de ser muito pesado. Ainda não li, tá na lista dessas séries, vale a pena. Inclusive, é um dos livros, assim, pelo pouco que eu trabalho com educação que eu conheço, é um dos livros que os alunos mais costumam gostar para ler para o vestibular, realmente. Li Diário de Bitita no ensino médio. Ah, interessante, legal. Oportunidade de conhecer a filha dela. Ah, você conheceu a Veronice, que legal. No evento de afroeducação. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Parece que a Veronice, ela é Veronice, né? Eu tô falando errado, não, acho que é Veronice mesmo. Parece que ela é muito engajada em falar sobre a literatura da mãe dela, né? Eu acho isso muito legal. Mas, enfim. Vamos, então, ao nosso primeiro slide. Eu queria começar aqui com uma espécie de abertura, só pra gente pensar, né? Como se fossem epígrafes. Justamente do Sobrevivendo no Inferno também, que é outra leitura obrigatória na Unicamp. Porque como eu já adianto, né, e como eu vou falar sobre isso hoje, a vivência nesse quarto de despejo, que é a favela, é caracterizada muitas vezes pela palavra inferno. Então não é só os Racionais aqui que tem essa questão do Sobrevivendo no Inferno, né, e a Unicamp pega isso muito bem com essas duas obras, né. A Carolina também se diz estar no inferno em muitas passagens, né. E aí aqui só pra gente, o que é essa sobrevivência, né. Então em Gênesis, os Racionais cantam, né, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebidas, puta. Eu tenho uma bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Para quem leu, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas parece que isso daqui podia estar no diário da Carolina, né? Tirando algumas informações, né? Como a bebida, que ela repudia veementemente, né? E a arma, a droga, né? Mas esse sentimento de revolta e a sobrevivência no inferno caracteriza muito bem a vivência da Carolina, né? E tem uma outra passagem também, do Periferia, Periferia, né? Em que ele diz que aqui a visão já não é tão bela, não existe outro lugar, periferia, periferia. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está morrendo mais cedo, não me diga que está tudo bem. Então, estava até pensando nisso hoje, a gente estava vendo como, né, na aula passada, Macabea se achava feliz, e aqui a felicidade vai passar muito longe, né, o sentimento vai ser um sentimento de, né, a Carolina, ela conhecia, ela estava muito bem, tinha muita consciência da condição dela, da condição social dela, e a felicidade passa um pouco longe, infelizmente, né. Deixa eu ver se nós já temos comentários. Eu fico muito triste por, infelizmente, a maioria das pessoas só conhecerem quarto de despejo. Você tirou as palavras da minha boca, que não ia falar agora, eu ia deixar mais para frente na aula. Eu acho que esse vai ser um dos tópicos fundamentais da nossa aula hoje. A gente retoma isso mais para frente, né? Porque a Carolina era uma escritora extremamente diversa, mas devido à questão de colocar Carolina como a favelada e ser algo exótico, parece que a maioria só conhece ela por essa obra. Acredito que ela ainda não tem o reconhecimento como a escritora que ela foi. A Esther, ela resumiu a minha aula aqui nesse comentário, porque era aí no final, né? Mas já fiquem com essa informação na cabeça. E para quem não sabe, a Carolina não escreveu só Quarto de Despejo. Ela foi uma escritora também de romance, de teatro, de poesia, de uma obra muito plural que infelizmente vem sendo apagada. E felizmente agora, esse ano, não sei se vocês viram,
há poucos dias atrás, a Companhia das Letras finalmente anunciou que vai editar a obra completa dela. Então, a gente finalmente, depois de tantos anos, vai ter aí os poemas, os romances e a obra ficcional também da Carolina, que para ela era a obra mais importante, né? A gente já fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, saindo dos racionais e entrando, então, nesse quarto de despejo. O quarto de despejo, né, para quem não caiu a ficha ainda, digamos assim, é o primeiro livro que a gente está vendo aqui nesse curso, que é O Pobre Realmente Escrevendo sobre a Pobreza. O Machado de Assis, apesar dele ter nascido pobre, ele teve certa ascensão social. Graciliano Ramos também, inclusive Graciliano foi prefeito, foi político na época. Clarice era uma mulher de classe média, média alta, né, talvez a gente pode até considerar assim. Mas aqui a gente tem justamente a favelada escrevendo sobre a favela, né? E isso é extremamente significante. Tanto que muitas pessoas consideram esse livro, Quarto de Despejo, como um prenúncio da literatura marginal, como a mãe, realmente, dessa literatura marginal que nasce da periferia e do pobre, né? Então, olha só, isso porque o diário, ele foi publicado na década de 60, né? O diário começa no ano de 55, e em 1955 só a gente foi ter uma literatura tão que teve bastante visão, né, que é justamente sobre o pobre escrevendo sobre a sua própria vida, né, é muito próximo da gente isso, 1955, se a gente for ver a história do mundo da literatura, é praticamente ontem, né, então é muito recente mesmo. E para quem não sabe, a Carolina, ela era catadora de... Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo, aqui tá uma imagem dela. Eu gosto muito de mostrar, a gente vai falar um pouco sobre isso também, a imagem que se tem da Carolina, as fotos que se tem da Carolina, e eu gosto muito de ver essa imagem, tirando o fato do lenço no cabelo, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco também, já tô dando spoiler, é muito importante a gente ver a Carolina sorrindo, né, mas enfim, retomaremos isso mais tarde. Então, como eu disse, o diário foi publicado na década de 60. Na verdade, quem descobriu a Carolina foi um jornalista que se chama Audálio Dantas, que ele teve um papel, ao mesmo tempo, muito bom e, ao mesmo tempo, não exatamente ruim, mas ele acabou restringindo a literatura da Carolina ao diário. Ele teve grande participação em restringir a sua literatura ao diário, como se ela não escrevesse mais nada, né? Então, a Carolina, quando soube dele, quando o Audálio leu os diários e falou para ela sua intenção de publicá-los, o sonho da Carolina, na verdade, era publicar a sua ficção também, né? Coisa que o Audálio, infelizmente, alcançou certa fama, conseguiu sair da favela, né? O Audálio também quis dar uma certa apagada no resto da ficção. E, inclusive, no outro diário que ela lança depois desse, que é o Quarto de Alvenaria, né? Que é quando ela já consegue uma certa ascensão social. E aí ela escreve, então, sobre essa vida nova, né? E essa vida nova vai ter muitas visões críticas à burguesia, ao pessoal da classe média, por isso também que o Audálio e nem muitas outras pessoas gostaram, foram a favor, né, desse diário. Mas, enfim, como eu coloquei aqui, o diário do Quarto de Despejo vai pegar, então, de julho de 1955, aí pula para 58, retrata 59 e vai até o dia 1º de janeiro de 1960, né? E a última frase do livro, ela dá uma certa angústia, porque como a gente está vendo, acho que o da Clarice a gente falou um pouco disso, né? A Hora da Estrela. O Angústia a gente falou um pouco disso, como se fossem obras circulares, e esse daqui também tem uma ideia meio circular, porque ela começa no seu primeiro dia, deixa eu pegar aqui, eu fechei, eu estava justo com ele aqui. No primeiro dia, ela vai falar que é aniversário da filha dela, Veronice. Ela queria comprar sapatos para Veronice, mas ela continua, né? O custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Depois dela retratar esse desejo de dar um sapato para a filha, né? Desejo que ela não consegue, pelo menos não num primeiro momento, ela diz que ela foi, então, catar papel. E a última entrada no diário, do dia 1º de janeiro de 1960, é exatamente assim: levantei às 5 horas e fui carregar água. Como se toda essa vida de, né, pegar água, levar água para casa, depois
catar papel, tentar conseguir algum dinheiro para comprar comida, como se isso, pelo menos até aqui, em 1º de janeiro de 1960, não tivesse acabado ainda. Né? Como se essa vida se perpetuasse para além dessas datas também. E aí, como eu já disse, na questão da precursora da literatura marginal. Semestre passado fiz um intercâmbio na Universidade Nacional de Colômbia e quarto de despejos fazia parte da grade de um curso chamado Autoras Latino-Americanas. Ai, que bonito! Muito bom ver isso, né? Então, sendo reconhecido até fora do Brasil. Isso é muito importante, muito bom mesmo. Deixa eu mudar aqui. E aí, então, eu já entro nos trechos da Carolina, porque, óbvio, se é um diário, né, ela vai retratar justamente a vida dela, né, portanto, e a vida dela na favela, então vai ser essa visão do pobre sobre ele mesmo e sobre a favela. E essa visão, como a gente vai ver mais pra frente também, ela é cheia de ambiguidades, tá certo? Mas vamos ver, então, alguns trechos que ela resume o que é a favela para ela, né, digamos assim. Então, tem um certo dia, vira e mexe, alguém pergunta para ela, né, porque ela escreve muito, ela lê muito, a Carolina é muito leitora, né, também. E alguém a pergunta, né, na favela, o que escreve? E ela responde, todas as lambanças que pratica os favelados, estes projetos de gente humana. Projetos de gente humana, né, não é nem gente ainda. Depois ela fala mais pra frente que as favelas não formam caráter. Depois ainda, eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês. Vai ter também uma questão de vocês versus eu, que a gente vai ver mais pra frente, né? Então, as péssimas qualidades são de vocês. Eu tô à parte disso, né? E aí tem um outro trecho que ela vai falar justamente sobre essa questão do quarto de despejo, né? Às 8h30 da noite eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando eu estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Né? Então, a visão, a cidade versus a favela. A cidade é o quarto arrumado, é o quarto em que a gente recebe as pessoas, então tem que estar bonito, né? Não pode ter esse odor dos excrementos que ela sente ali na favela, versus esse quarto de despejo, né? O qual ela diz, então, mais para frente, que as autoridades ignoram que tem esse quarto de despejo, né? Então, é uma vida completamente ignorada pelas autoridades, pelo resto da sociedade, como a gente vai ver, por todos, né? Basicamente por toda a população, né? E aí, enfim, várias frases eu juntei aqui, justamente em que ela usa essa palavra inferno, né? Então, assim como os Racionais, ela está também sobrevivendo no inferno, né? Ela diz, se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão que estou no inferno. Eu devia ter nascido no inferno. Eu descia para o inferno aqui, né, quando ela foi chamar a polícia, né, e aí ela volta da cidade falando, descia para o inferno, né. Se eu pudesse mudar desta favela, isto é obra do diabo. Por isso que eu digo que a favela é o gabinete do diabo. Então, o desejo maior dela, assim como assim a Vitória queria a cama, né, a Carolina quer sair da favela. São desejos, assim, muito fortes que a gente encontra na literatura. Não sei porque eu lembrei assim a Vitória agora, mas enfim. Os desejos dessas mulheres, né, são desejos que, se a gente for parar para pensar, são desejos muito simples, né, não tem nada de muito absurdo, assim, é um desejo simples mesmo, né, de sair da favela, sair desse ambiente em que ela considera que é muito degradante mesmo, né, desumano até. Os trechos são muito fortes, é um livro muito, muito pesado, é muito, muito pesado mesmo, porque é muito real e muito atual ainda, né. Bom, mas em meio a esse inferno, o papel da escrita vai ser fundamental para Carolina. A Carolina, ela gostava de ler e de escrever, né? Inclusive, ontem a gente viu a Macabeia, quando a Macabeia vê... Opa, perdão, gente, olha o Google aí me pedindo para autenticar aqui de novo o negócio. O Google gosta de cortar o nosso clima. Só colocar aqui o e-mail que ele pediu de novo. Vamos lá, Google, me ajude. Aí, pronto, perfeito.
Então, assim como a gente estava vendo ontem, né, a Macabeia, quando ela vê o livro Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, em cima da mesa do patrão, e aí a gente comentou, né, que ela não chega naquele sentimento de, eu me reconheci. Ela quase se reconhece ali, né? A Carolina não ia ter esse quase, ela bater de cara e ia falar, essa é a minha classe, né? Eu também sou uma humilhada e ofendida, né? E, inclusive, a Carolina, ela era muito leitora, ela dialoga com algumas obras, né? Tem um trecho que eu sempre me lembro, que, se não me engano, ela tá pegando um poema, não lembro se é Olavo Bilac, Castro Alves, enfim, mas que falava, né? Ria, criança, ria, porque tinha essa imagem feliz da infância, e aí ela dialoga, ela faz um intertexto com esse poeta e fala, né? Aqui na favela é chore, criança, chore, porque não é a mesma vida dessas crianças que o poeta estava falando, que a infância é maravilhosa, é cheia de coisas boas, né? Aqui na favela, não. Aqui na favela é para chorar, porque nem o alimento, né? A questão da fome é essencial, como a gente vai ver, nenhum alimento a gente não tem. Né? Então, a Carolina, ela é extremamente esclarecida, ela é uma mulher que ela sabe muito bem da sua própria condição, da sua própria infelicidade, da sua classe social, ela tem muito conhecimento disso, ao contrário da Macabeia, né? A Carolina não é uma inocente, mas eu acho que as duas, querendo ou não, são personagens muito fortes, apesar de todas essas contradições entre elas, né? Mas, enfim, só porque eu estava pensando muito nisso hoje também, pensei, se a Carolina encontrasse humilhados e ofendidos, né? Ela não ia hesitar, ela ia saber que aquilo poderia, aqueles adjetivos do título do livro poderiam caracterizá-la e caracterizar a sua classe também, né? Ela não teria dúvida. Mas, enfim, a Carolina escreve, então, e a escrita tem 2 papéis fundamentais na obra. O primeiro, e aqui eu pego emprestado a Bianca Ribeiro Manfrini, nesse livro, que esse livro aqui é muito interessante, está na bibliografia do curso, se chama Mulher e a Cidade, Imagens da Modernidade Brasileira em 4 escritoras paulistas, é da Eduz. Então, ela vai pegar 4 escritoras de São Paulo, que escrevem sobre a cidade, sobre a pobreza, sobre a periferia, e uma delas é a Carolina, né? E aí ela diz que esse primeiro papel da escrita, então, é ter um domínio de si mesma, um controle sobre a vida, cuja falta é, para ela, uma das principais causas da pobreza. A formação de caráter passa pelo controle dos impulsos, ligado à escrita, que, ao objetivá-los, os domina, atuando assim como força civilizadora. Né? Então, a escrita é aquele domínio que ela tem para ela não ficar como os outros da favela. Porque a favela é um espaço, né, como ela caracteriza, cheio de violência, né? E ela não quer ser assim, ela não quer ser violenta. Tanto que tem uma parte da resolução de Ano Novo, não lembro de qual ano para qual ano, que ela fala assim, esse ano eu quero ser mais gentil com as pessoas. Né? Eu não quero deixar me contaminar por essa violência do meio onde eu moro. Né? E aqui ela coloquei 2 passagens, então, que ela diz mais ou menos isso, né? Ela diz na página 22, então, quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Então, essa formação de caráter, né, que como a gente viu em outro trecho, ela falava que justamente a favela não formava esse caráter, ela vai passar essencialmente pela escrita como uma forma de domínio sobre os seus nervosismos, sobre o seu estresse, sobre essas injustiças, né? E tem uma outra passagem, que é desse segundo trecho que eu deixei, né, que é muito interessante, porque a Carolina ela vendeu o papel, né, pegou o dinheiro, e ela vai no açougue comprar carne, e a mulher não vende para ela, mesmo ela tendo dinheiro para comprar. Né? E aí, quando a Carolina sai, então, sem nada, porque a mulher, tudo que ela queria, a mulher fala que não tem, a Carolina vai embora. E aí entra uma outra pessoa, e a Carolina vê que a moça estava vendendo justamente o que ela queria para essa outra pessoa. Né, uma coisa extremamente cruel, em que ela se pergunta por que meu dinheiro não vale? O meu dinheiro está aqui também. O dinheiro é o mesmo valor que o outro está pagando. Né? E aí depois, então, ela diz, né, depois desse episódio, ela diz, voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei, hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim, ordinária. Né? Então a Carolina não a insulta na cara dela, ela sai bem altiva, inclusive, que é uma posição de, eu acho que é muito difícil você se controlar na fome ainda, que a gente sabe que é uma fome praticamente permanente, né, da Carolina. É muito difícil uma pessoa se controlar para não xingar uma pessoa nessa situação. Né? Como assim eu tenho dinheiro e você não vai deixar eu comprar o que eu quero?
né? Então, como a escrita é realmente controladora desses impulsos, né? Muito interessante. Acho que esse é um dos papéis mais interessantes de se ver nesse diário, né? E o segundo papel que a escrita tem, então, é justamente o de ascensão social. O que ela mais queria era sair da favela vendendo seus livros. Ela falava que ela era poeta, que ela era escritora, né? Ela diz aqui diversas vezes, eu sou poeta, eu sou escritora e eu vou sair da favela um dia, se Deus quiser, a partir da minha escrita, né? E aí ela, como eu coloquei aqui em um dos trechos, né? Ela diz, é que estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. É o objetivo da vida dela, pelo menos até então, né? E ela acha que, e consegue, né? Já dando um spoiler da vida da Carolina, que ela conseguiria sair da favela, então, a partir da sua literatura, né? Então, são esses dois papéis aqui que a escrita acaba tendo na vida da Carolina. E aí a gente entra, então, em alguns trechinhos que eu selecionei, que é o papel, acho que é um dos personagens principais do Diário da Carolina, que é a fome. A fome, assim, né, tanto que foi muito difícil selecionar trechos, porque quem já leu sabe, a fome aparece praticamente em toda entrada de diário, toda. Né? É muito difícil você achar um que ela não diga fome, fome, estou tentando ter o que comer, né? E em uma das partes, logo do início do livro, que inclusive nesse 13 de maio foi muito compartilhada na internet também, é onde ela diz, ela sabe o que é o 13 de maio, né? Ela sabe que é o dia da abolição, e aí ela diz, né? Ela relata aquele dia dela, né? De luta para conseguir o que comer, luta para conseguir um trocado, pelo menos para comprar comida. E ela diz, assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome, né? E uma das partes que eu acho que não só para mim, mas para todas as pessoas que leem esse livro, é em também muitos trechos em que ela coloca, ela nos diz que alguém se suicidou, alguém na favela se suicidou porque estava com fome, né? E assim, às vezes a gente, né, parando para pensar sobre isso, a gente vê o quanto é absurdo. E a Carolina diz isso, né? Um país ter uma pessoa que se mata porque está com fome. Gente, isso é um absurdo do absurdo, né? E aí tem esse trecho, então, em que ela sabe de mais uma pessoa, enfim, que se matou porque estava com fome e não tinha o que comer. E aí ela diz, é uma vergonha para a nação, uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. A notícia do jornal deixou-me nervosa, porque ela tinha lido num jornal na banca, né, sobre essa pessoa que se matou, enfim. Passei o dia xingando os políticos, porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. E também são muitos os trechos em que ela diz, pensei em me matar, né, mas não, né, vou tentar seguir. Mas, infelizmente, é uma coisa recorrente, até que recorrente na vida da Carolina, né, ficar sabendo de alguém que se matou porque passava fome, né. E aí tem até uma outra parte, que uma outra pessoa se suicida por conta disso também, em que ela reflete, se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo, né? Então ela tem essa imagem, que é uma imagem que a sua maneira tá desde lá do Machado, do conto do Machado que a gente leu, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas tem uma hora que o Cândido Neves, ele estava enriquecendo, né, com essa atividade dele, o ofício de pegar os escravos fugidos, e aí tem uma hora que ele diz que aquela atividade estava apresentando cada vez mais concorrentes para ele, porque a pobreza estava aumentando, né? E a Carolina vê essa mesma pobreza aumentando. Né? Ela diz que o povo da favela duplica-se, né? Então ela vira e mexe, ela vai pegar água, aí ela vê que a fila está cada vez maior, tem cada vez mais gente ali vivendo nessa pobreza, o que é um outro dado extremamente triste para a gente pensar, né? Então, desde lá do Machado, né, séculos atrás, até a Carolina, a gente vê essa pobreza aumentando, né? E, enfim, é um dado que, né, nessas duas narrativas que a gente viu aqui no curso, elas aparecem, esse dado aparece de alguma forma. Deixa eu ver aqui para não perder os comentários. Estamos bem por enquanto. E, enfim, eu peguei mais alguns outros trechos da fome, porque é pela fome que a gente vai ver a crueldade do povo né, em relação à favela, né? Vamos ler esse primeiro trecho. Chegou um caminhão aqui na favela.
O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. A dona Alice deu-me uma para experimentar, uma lata, né? Mas a lata está estufada, já está podre. Uma das passagens também mais recorrentes que a gente vê é justamente caminhões, né, pessoas chegando lá e deixando alimentos estragados na favela. E a Carolina também, mais de uma passagem, ela diz isso, ela sabe o que está acontecendo, né, que os mercados, e enfim, eles estocam comida esperando o preço aumentar para eles ganharem mais, e quando estraga, joga na favela. Isso é um absurdo também, se a gente for pensar, né? Então, a dona do açougue não queria deixar a Carolina comprar a comida, isso porque ela estava com dinheiro, mas quando é para despejar comida podre, vai lá na favela e joga. Né? É um absurdo, assim, que não tem como a gente dimensionar, né? Comentários. Tem um conto do Ferrez que se chama Coração de Mãe, que a mãe se mata e mata os filhos por não ter o que comer. Está presente no livro Eu Sou Favela. Nossa, eu não conhecia. Não conhecia. Vou até levar essa referência também. É uma tristeza, né? Uma lástima, porque mesmo tendo um dos maiores PIBs mundial, nós não superamos nada disso, porque a desigualdade social continua latente. Pois é, tem uma das passagens que a Carolina justamente fala isso. O Brasil, um país tão rico, tem gente que se mata porque passa fome, isso devia ser uma vergonha nacional. Todo mundo, os políticos, o povo, devia ter vergonha disso, né? Mas, infelizmente, acontece até hoje. Como se fosse um lixão mesmo, descartam na favela, como se fosse lixão. É um lixão, é o quarto de despejo. Despejam lá o que está estragado, que eles dão um jeito, né? Tem um trecho muito forte também que a Carolina diz: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Sim, a Carolina, né, ela vê com muito repúdio a bebida, porque tem muita gente viciada em bebida na favela, né, então ela não gosta, assim, né, não gosta nem que os filhos tenham contato com isso, nem nada, e ela realmente diz isso, né, de que a tontura do álcool, pelo menos a gente fica feliz um pouco, né, fica alegrinho, canta, dança, né, vira e mexe tem as festas em que as pessoas bebem lá na favela também, e eles têm esses momentos de harmonia. A da fome não tem como você viver em harmonia com a fome, né, é uma tontura realmente muito pior, como ela coloca aí no trecho, né. É lamentável que até hoje no Brasil a realidade pouco mudou. Sem comida não há arte, política, etc. Exato. Vou até adiantar um trecho que você me fez lembrar agora de um texto da Rafaela Fernandes. A Rafaela Fernandes é uma pesquisadora de Carolina. Ela veio gentilmente me procurar quando soube do curso, né, para me ceder alguns materiais que ela já estudou sobre a Carolina. E tem um artigo que eu deixei para vocês na pasta do Drive, eu esqueci o nome, mas é só jogar lá, Rafaela Fernandes, né? Em que a Rafaela diz que há uma fome no livro, não só de comida, mas também de todos os direitos humanos, que são negados para a Carolina, né? E é o direito da moradia digna, é o direito da alimentação, né, digna, como a gente viu, é o direito à arte, é o direito de uma política que dê assistência a esse povo, né? É uma fome de leitura também, né, como eu disse, a Carolina gostava muito de ler, né, e enfim, é uma fome de tudo, né, se a gente for retomar o Antônio Cândido, que eu acho essencial, a literatura é um direito humano e tem a fome da literatura aqui também, né, mas enfim, é uma fome de tudo, não só de alimento, realmente, como o Evandro notou aí. Mas é muito lamentável, por isso que é um livro muito, muito pesado, eu nessa segunda leitura, eu tive que ler muito mais devagar, assim, porque, enfim, é uma realidade muito, muito forte, muito presente mesmo, né? E aí, em um outro trecho, como eu deixei aqui, ela nota isso de novo, né? Que em vez de vender barato, esses mercados guardam esperando alta de preços. E aí depois ela diz que viu os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Então aqui eles nem deram para a favela, já jogaram no rio, né? Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem. A figura do trabalho também vai ser extremamente forte. A Carolina se orgulha desse trabalho dela, né? E tem uma certa visão meritocrática, como a gente vai ver,
mas eu sempre falo que a gente tem que considerar a época que a gente está estudando, né, os anos 50 tinha suas peculiaridades, etc., mas a Carolina leva o trabalho dela muito a sério, e ela acredita que é pelo trabalho que ela alcançaria certa dignidade e certa ascensão social também, além da sua literatura, né, que é, obviamente, também um dos seus trabalhos, mas ainda não reconhecidos, né. E um outro trecho aqui, né, infelizmente com uma ideia muito semelhante, ela diz: quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei, porque ele não gosta que pega. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmaga-os. Opa, perdi aqui. Perdão. Cadê? Deixa eu continuar aqui. Então, quando os caminhões saem, esmagam os tomates. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Então, né, o próprio gerente, né, prefere ver o caminhão passando em cima dos tomates para os favelados e aqueles outros que passavam fome não pegar essa comida, né? E aí ela coloca: a humanidade é assim, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. É o resumo de tudo isso, todo esse comércio, né? Como esse comércio, né, esse povo e até de certa forma esses políticos também agem em face dessa pobreza, né, dessa miséria. A literatura de Carolina de Jesus chega a ser um pedido de socorro, uma literatura da dor. Lendo ela, um tiro no peito chega a ser sentido, algo que não mata de imediato, mas que se morre aos poucos. Devia ser uma leitura obrigatória nas escolas públicas do Brasil e do mundo, sim. Eu acho que agora, depois da Unicamp, pelo menos, ela está realmente ganhando mais visibilidade, né? Talvez, eu não sei falar isso com propriedade, mas eu acho que já devem ter até mais escolas, pelo menos, adotando a leitura da Carolina como leitura obrigatória. E você falou do tiro do peito, né? Parece que é como a Clarice falando do Mineirinho, que a gente também viu aula passada. É como se a gente lendo isso daqui, é como a Clarice lendo a notícia dos 13 tiros no Mineirinho, né? Isso aqui é um tiro na gente também, né? E, enfim, próximos trechos. Mais sobre a fome. Como eu disse, né? Entrada em praticamente todas as datas do diário. E aqui tem um trecho que tem umas questões também muito interessantes para a gente pensar. Então, ela diz que o João, né, um dos seus filhos, entrou em casa, né, dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada. Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que estes comerciantes inconscientes, eu grifei esse adjetivo porque eu discordo, né? Enfim. Esses comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela, para as crianças verem e comer. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós não podemos deixar de comer. A Carolina, ela tem, assim, umas comparações fenomenais, e eu acho que essa é uma delas, né? Comparar a atualidade dela com a questão de César, né? E aí esse final que ela diz, aqueles que queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas a gente não tem como deixar de comer, né? Então a fome, a gente não passa fome porque a gente quer, que infelizmente, como a gente viu aí, né, uns vídeos de alguns dias, meses atrás, nem lembro mais, nessa pandemia, que né, quanto tempo faz isso? Mas de duas certas damas, né, de classe alta, dizendo que basicamente era isso, né, passava fome quem queria, né, tava naquela condição quem queria, né, e aqui a Carolina deixa bem o contrário, né, nós não podemos deixar de comer, né, a gente não tá passando essa situação porque a gente quer, né. E aí, então, eu grifei essa questão dos inconscientes, porque eu discordo, né, eu não sei exatamente, ela pode ter usado isso em um outro sentido, mas eles estavam muito conscientes, né, do que eles estavam fazendo. E aqui os atacadistas de São Paulo, que aqui nesse momento específico ela fala dos atacadistas, mas como a gente vai ver agora nesse próximo trecho, não é só os atacadistas, os mercados, os açougues que faziam isso, né, de levar, de não dar o alimento, né, preferir deixar estragar e levar estragado para quem passava fome, mas também o próprio povo fazia isso, né. Tem uma entrada no diário em que a Carolina está ouvindo uma história de uma mulher enquanto ela estava na fila para pegar água,
né? E a mulher conta a sua história. E ela narra aqui, né? Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Começou a pensar: será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Isso é de uma crueldade imensa, né? Então, foram, né, uma pessoa que vai pedindo comida na sua casa, você entrega um saco com um rato morto, né? Não eram só os atacadistas, os mercados que então estavam fazendo deboche mesmo, né? Dessa população. O próprio povo também fazia, né? Como nesse exemplo que a gente vê. E deixa eu ver se a gente já tem comentários antes de ir para o próximo trecho. Sem contar os casos dos moradores de rua que morreram recentemente por receberem marmitas envenenadas, exatamente. Eu estava lembrando disso também, né? E tem casos recentes, enfim, isso é muito recorrente aqui, né? Vira e mexe, alguém dá marmita envenenada, enfim, é uma crueldade, né? Você usar essa arma, que é um objeto de desejo, né? Uma necessidade, né? Que é a comida para tantos, e usar isso como para matar, né? Isso é extremamente cruel. Filantropia, quando vale ou é por quilo, desse filme que a gente falou na primeira aula. Exatamente. Para quem não viu, depois eu passo o link de novo, é muito interessante mesmo, né? Aquele que conversa com o pai contra a mãe. Então, pai contra a mãe tá aqui também, né, na Carolina. Enfim, muito triste pensar nisso depois de séculos, né? Mas é a nossa realidade. E aqui, então, nesse segundo trecho que eu deixei, eu acho muito interessante, porque também, muitas vezes, elas iam vasculhar o lixo, nem que seja para pegar osso de carne, e às vezes elas tinham que falar que eram para os cachorros, porque os donos, né, dos açougues, etc., preferia dar para os cachorros do que dar para as pessoas, né, que é o que ela diz aqui: passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer, e elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Né? Então você prefere, tudo bem, eu também sou super a favor da causa animal, enfim, mas você não querer dar para uma pessoa, né? A pessoa tem que usar a desculpa de que vai dar para o cachorro, isso porque é osso, né? A figura do osso também, vira e mexe, a Carolina fala que, ela até compara que antigamente os frigoríficos davam alguns pedaços de carne, né? E hoje, na época dela, davam só ossos, e aí dos ossos ela tentava fazer alguma sopa, extrair algum caldo daquilo, né? É as sobras mesmo, eles ficam com as sobras, né? Despejam ali aquilo que ninguém quer, né? E aí, de novo, ela diz, né, que então ela passou no frigorífico para pegar os ossos. E aí ela diz isso que eu acabei de falar, né? No início eles nos dava linguiça, agora nos dá osso. Eu fico horrorizada vendo a paciência da mulher pobre que se contenta com qualquer coisa, né? Então essa paciência, porque afinal, se você não tiver paciência, né, talvez aconteça justamente isso que aconteceu com tantos que a gente acabou de ver, né, que é preferir a morte mesmo, né, preferir tirar a própria vida a viver essa situação, né. E ela também diz que já que ela não conseguiu armazenar para viver, resolvia armazenar paciência, porque é isso que salva, querendo ou não, né, viver um dia de cada vez, ter muita paciência para tentar pelo menos o básico aí de cada dia, né. Mas essa paciência, ela também é contraposta a certa revolta da Carolina em muitos momentos. Um deles é esse que eu coloquei também. Estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar e a minha revolta é justa. Aliás, é extremamente justa, né? Porque justamente essa revolta, como ela diz, surge das agruras, surge dessa vida extremamente privada dos direitos básicos, né? Então, se ela não tiver paciência, quer dizer, se ela não tiver paciência, se ela não conseguir armazenar isso, porque dinheiro ela não consegue, alimento ela não consegue, então tem que ser a paciência. Se não tiver isso, pode vir a revolta, né? No frigorífico também chegaram a jogar creolina para que não pegassem o lixo, sim. É extremamente triste, né? Ter esperança de um dia melhor, sim. Tanto que a Carolina, ela vivia realmente isso, é um dia de cada vez. Tanto que tem alguns trechos também que quando chega no sábado,
ela disse que ela começa a ficar desesperada, vendia naquele dia, o pouco dinheiro que ela conseguia era para comprar comida para aquele dia, né? Então, o que acontece? Ela trabalhava até o sábado, no sábado ela tinha que pegar mais para ela conseguir a comida do domingo também. Então, por isso que ela fala que domingo nada abria, então não adianta ela ir pegar papel para tentar vender no domingo, né? O bom era que ela dizia que na segunda-feira, às vezes, ela conseguia muito mais papel por conta desse domingo aí, desse final de semana, enfim, que as pessoas talvez jogavam mais coisas fora, enfim. Mas é um dia de cada vez, né? De fato, de passinho em passinho ali, para tentar para aquele dia, né? O amanhã a gente pensa depois, digamos assim, né? Bom. E a Carolina, ela é extremamente politizada. Ela pensa sobre política muitas vezes, né? Ela nomeia os governantes, ela critica os governantes ali explicitamente, e ela tem uma ideia, né? A gente estava falando muito do fracassado, a gente falou do fracassado ontem com o Rodrigo SM, a gente falou do fracassado que é o Luiz da Silva, que se chocam com os mundos e não tem solução. E eu vejo na Carolina uma espécie de solução para esse caso, que se sintetiza nessa primeira frase aqui, né? Que ela diz que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Então, para ela tem essa solução, né? Se a gente colocar um dos nossos, talvez o Brasil vire um país melhor para a gente, né? É uma espécie de solução, tudo bem que a gente pode contestar, é uma solução muito difícil, mas, assim, nem o Rodrigo e nem o Luiz da Silva não chegaram a um pensamento como esse, né? Então, assim, eu já vejo que ela está um pouco além deles, um passo além deles, em pensar uma solução para a sua própria condição, né? Mas a gente pode conversar sobre isso também, porque eu estava lendo esse mesmo artigo da Rafaela que eu citei para vocês. A Rafaela, ela já pensa que a Carolina também não dá solução. Enfim. Tá aí, quem quiser pesquisar sobre isso, tá um bom tema de pesquisa. Né? Será que a Carolina também era uma fracassada? Ou não, né? Enfim, devaneios. E aí ela coloca esses políticos, né? O interesse desses políticos em conquistar a favela para ganhar e depois eles deixam a favela goldará, né? Então ela diz que quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, ele vence nas urnas, depois divorcia-se do povo, né? Então tem também vários trechos em que ela relata alguém indo para lá, fazendo, né, muitas doações na favela, ainda abraçando o pessoal da favela e tal, e só aparece de novo dali a 4 anos, né? E não faz absolutamente nada para melhorar a vida daquelas pessoas, né? Também, infelizmente, que a gente vê em muitos casos até hoje, né? E essa ideia, então, de quem tem que dirigir o país até, né, desculpem, quem tem que dirigir o país era quem teria já passado fome, né, essa professora que nos ensina tanto também, segundo a Carolina. E aí ela diz, quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Então, tem muito essa visão, né, de a gente tem que tirar esse povo de lá e colocar um dos nossos. E eu tô aqui sempre do lado dos meus, né? E tem essa ideia, esse desejo pela revolta também, né? Pela revolta coletiva, que talvez poderia mudar essa situação, né? Ah, alguém lembrou de Bacurau? Priscila, Rony, lembraram de Bacurau? É o Tony Júnior, né? Olha, Tony Júnior que está chegando. Sempre lembro do Tony Júnior, gente. Inclusive, que resolução incrível do Tony Júnior, né? Que deram para ele. Coitado do burrinho, realmente, que teve que levar ele para lá. Enfim. Só que eram livros, não só livros, né? Ele levava livros e levava de uma forma bem educada, né? Porque ele jogava caminhando aqueles livros bem em boas condições, né? Aliás, levava remédios, levava comida também, muitas comidas vencidas, lembra? Enfim, realmente o Bacurau, é o Tony Júnior aqui, né? O Tony Júnior é a figura desse político que está aqui desde a Carolina, né? Comida, remédios tarja preta,
né, inclusive, que até a Sônia Braga, a personagem dela, que é a médica, fala, né, ó, esse remédio aqui, fiquem sabendo que vai meio que embasbacar vocês, tá bom? É isso, é para isso que serve esse remédio. No filme Crianças Invisíveis, tanto a diretora Katia Lund, não sei, quanto o diretor John Woo também retrata essa questão da fome e desigualdade social. Nossa, eu não conheço esse filme, e você acabou me fazendo lembrar de um outro que eu assisti recentemente, mas, assim, é um nível de pobreza não tão miséria, talvez, que é o Projeto Flórida, né, daquelas crianças que moram naqueles hotéis de beira de estrada perto da Disney também, que é justamente essa contraposição, né, mostra extremamente a desigualdade social, né, então tem os parques da Disney extremamente caros, que vão turistas pagando aquele preço de ingresso, podem pagar aquilo, e as crianças que também é uma luta para dar o que comer, muitas vezes, né, as criancinhas, vira e mexe, elas pediam dinheiro na rua para tomar um sorvete, né, e dividiam um entre elas. Então, essa questão da desigualdade social, nossa, quantos filmes, quantas séries, quantos livros, né, a gente não tem. Bom, mas enfim, voltando. Ela tem essa esperança, então, de revolta do povo, né, ela diz que o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Então, ela tem uma esperança no povo. A revolta do povo é a sua esperança para esse povo que já passou fome, quem sabe um dia governar o país e tudo melhorar, pelo menos um pouco mais, né? E um dos trechos que até a Bianca Manfrini, nesse livro, ela fala assim, é incrível que a Carolina tenha pensado nisso, nesse contexto, é quando a Carolina diz que a democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. É quase como a Carolina, nessa sua consciência política que ela tinha bastante, ela já estava quase que prevendo a ditadura militar. Né? Isso foi escrito em 20 de maio de 1958, durante o governo Juscelino, quem ela xinga também no livro, bastante, aliás. E logo em 64, a democracia de fato morreu, né? E, enfim, a Bianca Manfrini citou isso, e eu parei para pensar, eu falei, realmente é uma consciência política muito grande, né? Eu pelo menos acho. Não sei vocês, mas é muito interessante a gente pensar nisso, como a Carolina estava pensando a política também, estava pensando de forma muito coerente, né? E, enfim, gente, preciso tomar uma água. Não sei se vocês têm comentários. Esse filme é ótimo, do Projeto Flórida, né? Nossa, eu assisti, eu não sabia nem o que pensar, assim. Gente, eu fiquei meio, ai, meu Deus, socorro. Bom, outra questão que aparece no livro, então, além da fome, é a questão racial. E assim como o retrato da favela, os pensamentos sobre a questão do negro na Carolina também vão ser um pouco ambíguos, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ao mesmo tempo que ela tem orgulho de ser negra, ela também, muitas vezes, ela associa a cor da sua pele com as desgraças da sua vida, né? Então, no primeiro trecho, a gente vê que ela fala, né, eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Então, esse orgulho, né, que é bem bonito de ver, assim, né, eles falam que é uma pena eu ser preta, mas eu tenho muito orgulho, quero nascer sempre assim, se existem outras reencarnações, né. Mas ela também diz, né, como nesse segundo trecho, a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele, preta é o lugar onde eu moro. E aí ela continua, né, depois mais à frente. Olhava o meu barraco envelhecido.
as tábuas negras e podres, e pensei, está igual à minha vida. Então, alguns críticos, como eu vou mostrar, eles veem essa questão racial também de uma forma certa, assim, uma certa forma ambígua também, né? E ela tem muita consciência também da cor da sua pele, né? E da sua condição e da história do negro no Brasil mesmo, né? E é muito interessante, como ela diz nesse primeiro trecho aqui, que ela fala que o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada a ver com essas desorganizações. Né? E aí ela continua depois, por que é que o homem branco é tão perverso assim? Então ela coloca quase como que culpado pelas suas misérias, e pela miséria dos favelados no geral, né, dos negros no geral, justamente o branco, né? Porque o branco deixou o mundo assim, né? Não fomos nós, foram eles. E ela vê... ela tem essa consciência justamente de que toda essa sua condição, né, como uma mulher negra da favela, é decorrência dessa sociedade que não deu espaço, né, pós-abolição para os negros, como a gente sabe, né? Ela até diz aqui, de novo, naquele trecho do dia da abolição, né, ela diz, é o dia da abolição, dia que comemoramos a abolição dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Então aqui já tem uma certa contradição também. Será que os brancos agora são mais cultos e não tratam vocês com desprezo? Não tratam a gente com desprezo? Né? Sendo que... Então, a gente vê que tem umas certas contradições no diário, né, ao mesmo tempo. Então ela vê que a culpa daquela miséria é do branco, mas depois fala que o branco está melhor agora, né? Enfim, coisas para a gente pensar sobre o assunto, né? E... Nossa, apareceu outra coisa aqui do Google, gente. Aqui. Pronto. Esse trecho parece irônico. Não, sim. A gente pode ler com ironia também, com certeza. Né? Tipo, os brancos agora são tão mais cultos, nos tratam tão melhor, né? E olha só eu aqui agora. Talvez seja um melhor porque ele não escraviza mais, sim, mas ao mesmo tempo eles são escravos de uma outra condição que é a fome, né? Como ela diz no outro trecho, que é da mesma entrada, né? A gente está numa nova escravidão, que é a fome, né? Será que essa contradição não tem a ver com a possibilidade de editores aceitarem publicá-la? Imagino que naquela época muitos editores eram brancos. Olha, a gente pode realmente pensar nisso, né? Eu não lembro exatamente que dia que está esse diário, mas de fato, Pri, você me lembrou uma coisa que quando o Audálio Dantas lê o diário dela e fala, vou publicar, continue escrevendo, tem alguns críticos que notam uma certa mudança, de fato, na escrita da Carolina. Então pode ser realmente isso. Eu tinha até esquecido desse fato, você me fez lembrar, obrigada. Né? Então vai ver, ela estava também querendo, digamos assim, melhorar essa imagem que ela tinha dos brancos, né? Então ela sabe, né, que o mundo está assim, que ela está nessa condição por conta dos brancos, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, quem vai publicar é um branco, né? Tanto que é o que eu falei daquela, né, no começo da aula, sobre o Diário de Alvenaria, né? O Diário de Alvenaria não foi aceito justamente por ser uma crítica a essa classe que a publicou, né? Então, assim, tem essa questão também, com certeza. Para ser aceita, para ter visibilidade. Exatamente, é a questão do favor. Já vou adiantar a palavrinha aqui. O favor que a gente viu lá com o Cândido Neves, infelizmente aparece aqui na Carolina também. Né? E a gente vai retomar um pouco isso daqui a pouco. Mas ótimos comentários. É isso. E aqui esse último trecho, né, que ela retoma a questão da escravidão, né? Então ela diz, eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal, que vira e mexe ela ia na banca de jornal e ficava parada ali lendo as notícias, né? Não só ela, muitas outras pessoas também. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Então, mais um caso,
né, que infelizmente a gente vê até hoje também, esse guarda civil que espanca, justamente o espancado, né, olha só, é um negro, né, e ela retoma a escravidão aqui também, muito atual esse trecho, realmente. Então ela retoma aqui também, né, de o guarda civil, ela coloca esse quem sabe, talvez aí também, já para dar uma, digamos assim, uma... Ai, gente, eu perdi a palavra, mas enfim, vocês entenderam, né? Para não ficar ali tão forte, né, aquela crítica, porque não é exatamente quem sabe, né? Mas enfim, quem sabe se o guarda, esse guarda ignora que já foi extinta a escravidão, né? Enfim, é tão atual que é desesperador, exatamente. O branco não só vai publicar, mas será o maior público leitor, exatamente também. É isso, né? Tanto que amenizar, obrigada, Alisson, para amenizar essa crítica, né? Que ela coloca esse quem sabe. Tanto que a Bianca, aqui nesse livro, também ela diz que, infelizmente, tem muita gente, né, desse público, inclusive branco, que é a maioria que leu, que transformava o diário, lia o diário com uma certa visão meio do espetáculo, sabe? Sabe essa questão tipo da sociedade do espetáculo? Eu sei muito pouco sobre isso, mas é como se esse livro, então, esse diário estivesse aqui para servir de espetáculo para nós, brancos. Né? Não sei se deu para pegar mais ou menos a ideia, mas a Bianca fala um pouco sobre isso aqui também. E tem essa crítica, né, da Carolina, então, além dela ser apagada até hoje, o resto das obras dela, né, tem essa questão também de como que é lido o seu diário, quem lê e como é lido. Isso é essencial para a gente pensar também por que ela escreve certas coisas como essas, né? Sim, porque não estão nesse lugar de fala, exatamente. Exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Então, podemos continuar. E, enfim. Oh, meu Deus, o Google tá me pedindo para fazer um negócio de novo, gente. Desculpa. Essa extensão do Meet aqui das chamadas. Acho que ele fica pedindo para autenticar toda hora. Bom, acho que agora foi de novo. Pronto. Comentários, não. Ok. Então, a gente pode tratar um pouco dessas ambiguidades que esses críticos veem na obra da Carolina, né? O primeiro é justamente sobre a favela. Então, né, é só para a gente, né, daqui acho que todo mundo já tem essa consciência da formação das favelas, mas eu retomo as palavras da Manfrini, né, em que ela diz que o descarte dela, da Carolina, e dos outros favelados é a herança histórica de uma exploração que já ocorreu e agora não interessa mais. São vidas improdutivas, retalhos do mundo do trabalho, peças sobressalentes, mas paradoxalmente fundamentais para o processo de acumulação de capital brasileiro. Né? Então, a favela é esse lugar de permanência da marginalização do negro pós-escravidão, como ela coloca aqui, né? Esse negro, né, ex-escravo, a quem não foi dado uma melhoria de vida, justamente, né? E que, enfim, traz a nossa situação atual, né, da nossa sociedade atual. E ela continua, né, a Manfrini continua dizendo que a Carolina resiste. Mesmo assim, o projeto de denúncia dos favelados permanece ambíguo. Ao expor o preconceito com que eles são vistos, muitas vezes reitera, por outro lado, o conceito que boa parte das pessoas da cidade possuem sobre a favela. Então, tem, de fato, uma questão do eu versus eles, né? Como eu mostrei em alguns trechos aqui do início. Então, tem essa questão do eu vou escrever para mostrar como vocês são, né? E esse eu versus eles acaba mostrando uma visão da Carolina que se aproxima da visão que a cidade tem sobre a favela. Mas isso a gente pode pensar justamente, né, com todos esses comentários que vocês estão fazendo, que aqui eu falei um pouco sobre, né, desse público que vai ler a Carolina também. Né? Então, quem vai ler, quem vai publicar é o Odálio Dantas, um branco, que vai publicar justamente para um público leitor no Brasil, majoritariamente branco, ainda mais naquela época. Né? Então, tem essa questão também, né? Essa visão que, de certa forma, é uma visão
que conversa com a visão da cidade, da burguesia, enfim, sobre o povo da favela, né? E, é exótico um negro favelado escritor. Quando ela se torna conhecida, há vídeos que mostram como os homens e mulheres brancos ao seu redor mantêm uma atitude de exotismo com ela. Sim, exatamente. Inclusive, eu acho que ela fala um pouco disso no Diário de Alvenaria, se eu não me engano. Mas tem muito isso. É o que a Bianca fala aqui dessa questão do espetáculo, né? Fazem dela um espetáculo mesmo, né? Justamente por esse caráter exótico, né? E isso também vai acabar construindo uma imagem da Carolina, como a gente vai ver depois, que a Rafaela Fernandes, ela diz reiteradamente, quase um outro trava-língua aqui para mim, mas enfim, ela diz muitas vezes que é uma imagem que a gente precisa desconstruir, né, da Carolina, como essa mulher que foi construída com aquela imagem do lenço no cabelo para cobrir os seus cabelos crespos, normalmente sempre, né, a fotografia sempre pega ela meio que de cima para baixo, como se ela quase estivesse numa posição baixo de quem a fotografasse mesmo, e normalmente com um olhar triste, né, com um semblante triste. A Rafaela diz, não, a gente precisa, é fundamental que a gente desconstrua essa imagem da Carolina, até para a gente também começar a consumir a literatura da Carolina, não só o diário, mas a sua ficção, né? Eu vou retomar fotos aqui no final da Carolina, justamente para a gente ler um pouco esse argumento que a Rafaela Fernandes, nessa pesquisadora da obra da Carolina, ela fala muito sobre isso, realmente. E, enfim, fetichização também, exato. Já dizia Criolo, cientista social, Casas Bahia e tragédia, gosta de favelado mais que Nutella, é verdade. É uma fetichização mesmo, né? E por isso que, então, a gente retoma aqui o que muitos críticos estão falando, a gente tem que rever a nossa postura ao ler o diário, a gente tem que ler o diário para mim é uma obra fundamental, né, que como algum colega colocou aqui, todo mundo deve ler, para mim, acho que todo mundo no Brasil deveria ler, de fato, mas a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente vai ler esse diário, né, e ter consciência de que a obra da Carolina não é só isso, a obra da Carolina é extremamente ampla, né. Bom, continuando, esse artigo aqui do terceiro trecho, essa é a Rafaela Fernandes que eu tô falando, eu tô citando muito ela aqui, e ela fala muito, ela coloca o texto da Carolina como se fosse uma ai meu Deus, uma poética de resíduos, lembrei, tá bem aqui o nome. Por que é uma poética de resíduos? Ela diz que a Carolina, ela realmente mistura discurso oficial com não oficial, ela, né, como dos jornais e etc. Ela também, né, para quem não sabe, a Carolina, ela escrevia em cadernos velhos que ela encontrava enquanto catava papel. Então, todo esse processo de criação da Carolina é como a sua atividade de catar papel, né, é do resíduo, ela nasce do resíduo. Né, é uma leitura bem interessante, inclusive. E aí, a Rafaela Fernandes, ela também nota essa certa ambiguidade entre a relação da Carolina com a favela, né? Então, ela diz, ao transportar o código da escrita formal para o espaço-linguagem da favela, a escrita carolina mobiliza todo o aparato de poder que sustenta a linguagem dominante, num movimento ambíguo que lhe permite confrontar classes sociais, da cidade versus da favela, ao mesmo tempo em que expressa seu desejo de pertença à classe dominante, né? Então, a gente está vendo aqui que, acho que fora a Macabeia, quer dizer, nem sei se a gente pode falar fora a Macabeia, né? Mas o Luiz da Silva, a Carolina, o Cândido Neves, todos eles, e eu vou usar aqui a questão do opressor versus oprimido que a gente usou, né? O desejo deles é se tornar esse opressor, de alguma forma, né? Lógico que de maneiras muito diferentes entre si, mas a Carolina também, ela queria ter o espaço dela nessa classe dominante, né? E aí, cansada de catar papel, a voz que conduz a narrativa reivindica o direito de participar do mundo do trabalho, atribuindo-lhe muitas virtudes. A gente vai ver essa questão do trabalho também, alguns slides para frente. Prometo que está acabando. Vou tentar acabar no horário hoje. Ontem a gente extrapolou um pouquinho. Mas, enfim, a Carolina tem uma visão do trabalho como, de fato, algo que dignifica o homem, que torna o homem uma pessoa digna, né? E ela tem essa visão de que é pelo trabalho que ela poderia ascender socialmente também, né?
E aí tem toda essa distância, né, como eu já disse, da Carolina, seu eu contra eles, né, tem essa distância que a Manfrini diz que parece que é intransponível, né, entre a Carolina e os seus vizinhos, né, ao mesmo tempo que tem essa esperança da Carolina em ter uma revolta coletiva para mudar essa situação da fome e da miséria, né, então a gente pode notar aí certas ambiguidades, e eu acho que tem diversas formas da gente ler essas ambiguidades também, né. Bom, e a segunda é justamente da questão racial, né, sobre os negros. A Rafaela Fernandes diz: a protagonista associa a miséria material ao ser negro, associando a cor preta da favela e da sua pele à pobreza, à tristeza, ao feio e ao sujo, como a gente viu em alguns trechos aqui, né? Aqui temos mais um exemplo do que vem a ser a reprodução da estrutura de poder da sociedade. Ao entrar em embate com o ser branco, a personagem ativa um discurso que lhe permite se defender do menosprezo de que é alvo, mas quando emerge em sua solidão, a mesma traz seu discurso e posiciona-se como portadora de um símbolo, cuja representação é uma imagem de isolamento e desolamento. Né? Então, tem essa questão do orgulho, mas ao mesmo tempo ela pensa, ela representa, ela reproduz esse pensamento de quem está tomando o poder da sociedade, né, justamente. Carolina está entre dois valores, duas formas de existência, duas economias simbólicas, dois padrões de vida, no espaço intersticial de duas posições culturais, a do negro que se afirma como tal e a do que discrimina a si mesmo. Então, essa posição dos dois mundos eu queria destacar justamente porque essa figura, ela pode ser aproximada dessa figura do fracassado que a gente viu nas duas últimas aulas. Né? Então, a Carolina, ela também e a favela, né, entre esses dois discursos, né, então, ora, ela reproduz um discurso de, né, para proteger, digamos assim, a sua comunidade, e ora ela já faz um outro discurso, que é como, né, que se aproxima do discurso da cidade, da classe média sobre a favela. Ela está entre dois mundos justamente porque o seu desejo maior, como a gente viu, é ascender socialmente, é sair da favela. Né? Então, justamente como a figura do fracassado que o Mário de Andrade né, desenhou, como a gente viu lá nessas duas últimas aulas que a gente teve, né? E a mesma coisa sobre a questão do negro, né, que a Manfrini continua. A visão que Carolina tem dos negros oscila entre a consciência aguda do preconceito e da exclusão e, né, das consequências da escravidão também, e a valorização do trabalho, que pode libertar, além de uma vinculação forte à dependência tradicional em relação aos brancos. Ela está dividida entre o tradicionalismo patriarcal e o puritanismo moderno do negro que quer ascender. Então, de novo, dividida entre dois mundos, né? Ela tem consciência de como aquela situação foi formada, que é devido à história de formação do Brasil, né, de formação social do Brasil, mas também ela tem essa visão muito liberal, né, digamos assim, de que o trabalho poderia tirá-la daquela situação. E hoje a gente sabe que, infelizmente, não é bem isso que acontece. Muitas vezes o trabalho não é suficiente para tirar alguém de uma situação dessa. Assim como não era para Carolina também. Né? O trabalho dela como catadora de papel, infelizmente, a deixou nessa posição por muito tempo. Né? E tem justamente isso que eu estou falando, dessa visão de uma meritocracia do trabalho pela Carolina versus um favor. Né? Por que o favor? Porque a Carolina, ela ascendeu socialmente por conta da ajuda do Audálio Dantas. E essa ajuda, né, o Audálio Dantas fez dessa ajuda justamente uma forma dele ter poder sobre a literatura dela. E por isso tem esse apagamento do resto das obras da Carolina. Né, e o Audálio meio que desenhou a carreira dela e ele parecia querer, né, que aquele diário bastasse e queria basicamente publicar só aquilo, né, pelo menos parecia querer isso, porque vira e mexe quando a Carolina, né, tem muita gente que fala isso, que quando a Carolina às vezes demonstrava um desejo de publicar outros trabalhos, ele meio que não ligava, assim, menosprezava, né. Bom, mas enfim, a questão do trabalho, a Manfrini, ela esclarece isso no texto dela também, né, ela fala que a Carolina encara seu trabalho de catadora de papel como uma profissão, de fato, na qual é chefe de si mesma, dá valor à disciplina, à honestidade, ao trabalho sério. Esse puritanismo sui generis, baseado na livre iniciativa pessoal, faz dela uma criatura deslocada não só dentro da favela, mas fora dela.
depois do sucesso de Quarto de Despejo, vai entrar em conflito com Audálio, pois, como ela mesma dizia, não suportava ser teleguiada e vê que o mérito pessoal não é exatamente o elemento principal a ditar as regras da sala de visitas, a parte rica da cidade, contraposta ao quarto de despejo. Né? Então ela fala, a Carolina mesmo falava que ela era teleguiada, né, entre aspas, pelo Audálio, né? E aí, quando ela ascende socialmente depois da publicação do quarto de despejo, então ela vê que essa meritocracia que ela acreditava, né, que pelo trabalho ela poderia, digamos assim, ter esse mérito entre a sociedade, né, a sociedade que tinha poder ali, ela vê que não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece mesmo quando se ascende socialmente, né? Então ela tem uma certa... É uma ilusão, né, que depois ela bate de cara com isso quando ela ascende socialmente mesmo, né? Acho que o discurso meritocrático da Carolina é o que perpassa por ela na sociedade em que ela vive. A única coisa em que ela consegue acreditar, sim. Ser preta e pobre numa sociedade escravagista não deixa muita saída de ascensão, exatamente. E é o que a gente falou, né? Acreditar em alguma coisa. Porque senão, quem sabe o destino dela não fosse como dessas outras tantas pessoas que tiraram a própria vida no meio dessa miséria, né? Mas essa visão de meritocracia é vendida pela sociedade até hoje, sim. Imagina a situação dessa mulher preta criando os filhos sozinha, sendo julgada e sofrendo preconceito, inclusive por parte de outras mulheres pobres. Por isso, acho natural que apareça esse discurso. Sim, é muito natural, né? Inclusive, você me lembrou de uma coisa que eu ia falar, a favela, a Manfrini diz que naquele tempo, hoje, ela estuda, né, que já tem um certo sentimento de comunidade entre os moradores da favela. Mas naquele tempo ainda não tinha, porque era muito mais fácil do que hoje. Não era fácil, mas de algum do que hoje. Então tinha justamente, não tinha esse sentimento de comunidade entre um e outro que estava vivendo ali, né, estava vivendo junto. E realmente, é o que você falou, é natural, porque essa visão da meritocracia, ela é de fato vendida, é exatamente esse verbo, eu acho que a gente pode usar, até hoje, né, e eu acho que é bom que, pelo menos hoje, a gente vê isso, a gente está começando a ver muita gente já desconstruindo esse valor, né, porque a meritocracia para quem, né, enfim. E ela tinha muito orgulho também, a gente estava falando bastante de patriarcado, ela tinha muito orgulho de ser sozinha, né? Porque os homens da favela também, eles são descritos como homens que a maioria não trabalhava, deixava para a mulher trabalhar, e além disso se embebedavam, batia nas mulheres. Então ela tinha um orgulho imenso dela mesma por isso, e de criar os filhos. Esse era o maior orgulho dela, né? Assim como eu coloquei aqui nesse segundo trecho, né? Ela diz, os meus filhos não são sustentados com pão de igreja, eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los, né? Então, ela tem essa visão, não tem caridade para os meus filhos, eu trabalho para trazer o sustento para casa, mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, ela parece reconhecer a meritocracia, né? A meritocracia só funciona para quem nunca alcança. É como a cenoura pendurada na frente do burro. Ele nunca para de andar por causa dela. Gostei da analogia. É um pouco assim mesmo, né? É muito difícil falar sobre isso. Eu acho um assunto muito delicado também. Eu fiquei curiosa quanto ao pai da Vera. Ela disse ser um homem importante, que não pode citar o nome dele. Ele até aparece em alguns momentos. Quem seria esse homem, não? E é um homem que não pertence àquela classe social, né? O pai da Vera, ele é de uma classe social mais alta, que tem mais poder na sociedade, e ela faz esse acordo com ele, né, muito bem lembrado, de não citar o nome dele, né? Muito provavelmente, acho que ele era casado, né, se eu não me engano, enfim. Também. E essa questão do favor, né, querendo ou não, ela presta um favor ao pai da Vera, e esse favor também tá aqui nessa relação do Audálio com ela, né? A Manfrini nota que, esforçada, ela só consegue sair da favela pelas mãos de um homem branco, membro da elite intelectual, ou seja, através do favor, né? Favor pelo qual esse homem branco acaba, querendo ou não, apagando essas obras ficcionais e poéticas da Carolina, que hoje, felizmente, né, eu fiquei muito feliz com a notícia da Companhia das Letras, né? Falo de novo aqui, Companhia das Letras, né? Não estou ganhando nada para isso, mas
Se eles quisessem me dar essas novas obras, eu super aceitaria, porque eu estou muito curiosa para ver como vai ficar e para ler. Mas é muito feliz quando a gente vê uma notícia dessas, né? Eu acho que a gente tem que comemorar bastante, justamente, quando a gente tem notícias como essa, né? De editar a obra da Carolina, editar toda a obra, não só o quarto de despejo, porque ela não era só isso, né? E, enfim, eu acabo aqui essa aula justamente com essa frase, então, que a Rafaela Fernandes tanto menciona em suas entrevistas, né? Tem uma entrevista dela com a revista Cult Online, se vocês quiserem pesquisar, tem vídeos no YouTube dela. Ela é uma pesquisadora muito engajada na literatura da Carolina, é bem interessante de ver. E ela fala que é essencial a gente tirar o lenço, então, da cabeça da Carolina. O que é tirar o lenço da cabeça da Carolina? É a gente passar dessa primeira imagem de uma Carolina que era obrigada, porque acho que a própria filha dela, se eu não me engano, ela quem diz que a Carolina não gostava de usar esse lenço, né, esse lenço feito para encobrir os cabelos crespos, como se ter os cabelos crespos fosse uma vergonha, né, e esse rosto meio, um semblante meio entristecido de alguma forma, né, e a gente poder ver a Carolina mais como essa segunda figura, né, uma mulher orgulhosa, sorridente, né, e digna, de ter as suas obras publicadas, de ser reconhecida como ela mesma se considerava que é uma escritora, né? Enfim, acabamos. Eu acho que era isso tudo que eu tinha que falar. Eu ultrapassei 5 minutos, já peço perdão. Mas, enfim, comentários, gente. Ao vencedor as batatas, exatamente. Oi, boa noite. Boa noite. Tá dando para me escutar? Tá. Eu desliguei, mas eu acho que fica melhor. Pode... Tá bom, então. Uma vez eu faço letras, né? E uma vez uma professora comentou sobre a questão da editoração dos livros de Carolina. E normalmente, pelo menos os livros que eu peguei, eles mostram os erros gráficos mesmo. Tipo, na hora de fazer essa impressão, eles mostraram todos os erros, como se fosse o livro cru. E é algo que, querendo ou não, eu acho que também reforça essa ideia da favelada, da Carolina que morava na favela. E eu espero do fundo do meu coração que a Companhia das Letras mude isso, porque a Clarice, por exemplo, ela tinha erros também, e na hora de fazerem as editorações dela, modificavam e corrigiam. Então, por que o de Carolina não pode ser modificado e corrigido? Isso é uma questão muito forte para a gente pensar o quanto que isso reforça esses estereótipos. E eu espero muito que a Companhia das Letras tire isso e consiga fazer essa editoração correta, digamos assim. Nossa, eu acho esse comentário muito importante, porque essa questão dos erros, gente, que autor não cometia erro, né? Até o Machado de Assis, assim, você citou a Clarice, mas muitos outros cometiam. E ao mesmo tempo que tem uma certa visão sobre a importância desses erros, tem alguns críticos que afirmam a importância da gente deixar esses erros assim, mas eu acho que essa visão que você falou é muito, extremamente coerente. Né? Por que a gente deixa os erros ortográficos na obra da Carolina, no Diário de uma Favelada, né, como o subtítulo diz, mas não deixa os erros do Machado, não deixa os erros da Clarice, não deixa os erros do Graciliano. Nossa, acho que foi essencial o seu comentário, né? Bem pensado mesmo. Fico pensando quantas Carolinas temos no Brasil, sim. Depois da polêmica com a Beyoncé, não sei o que a Dona Lília vai fazer com os erros. Ai, meu Deus, que maldade, gente, mas é verdade, né? Enfim. Isso não seria mais uma forma de retirar parte da identidade? Contexto, parece que é comparar coisas diferentes. Então, foi o que eu tentei falar aqui. Eu acho que essa questão, ela pode ser pensada dos dois lados, né? Tem muitos críticos que não querem justamente por conta dessa, como você disse, dessa identidade, mas eu achei muito válida essa contestação, muito válida mesmo. Eu acho que dá um debate muito longo e muito rico a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que, enfim, a Priscila já acha que é para reforçar o estereótipo mesmo, tá na hora de mudar. Eu acho que não faria mal algum se eles corrigissem. E sei lá, se vocês querem falar, talvez, da identidade, fazer uma nota de rodapé, uma introdução, né? Enfim. Eu confesso que eu tô pensando nisso, mas eu não sei se eu quero defender alguma coisa minha aqui. Eu entendo, o que eu quero dizer é que eu entendo os dois lados, quem defende e quem não defende, né? Mas, sem dúvida, para reforçar um estereótipo, eu acho que isso poderia ser mudado, sim, e é o que eu falei, né? Talvez alguma introdução, algumas notas sobre essa escrita, né? Enfim,
É uma questão muito, muito difícil da gente pensar, eu acho. Mas alguém tem algum pensamento sobre isso? Algum outro comentário? Fiquem à vontade. Deixa eu ver. Enquanto vocês vão pensando, ou não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, eu aproveito, então, para fazer um merchan, para divulgar o nosso evento, que vai ser o 6º seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira, que finalmente já tem uma nova data, né? Para quem se interessar, então, o curso, a gente vai ficando por aqui, mas acho que vai ter outros modos da gente conversar de novo. E o seminário é um deles, né? Então, para quem se interessar, vai ter do dia 24 a 28 de agosto. Vai ter transmissão online e ao vivo pelo canal do YouTube, né? O nosso canal mesmo, do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. Aqui não dá para ver a programação exatamente, mas no Facebook vocês conseguem ver direitinho, tá bom? Então, só para deixar aí a minha propaganda do evento. E temos mais comentários? Acho que devemos considerar a intenção do autor. Mário de Andrade fazia isso como projeto literário. No caso dela, provavelmente foi diferente. Nossa, é um ótimo argumento isso, realmente. Pra gente pensar que a questão do Mário, realmente, a gente pode usar como argumento de... será que ela queria, será que ela não queria? O que ela gostaria que fizessem com a literatura dela? Eu acho que a principal coisa que a gente poderia fazer é pensar o que ela gostaria que tivesse sido feito, né? Corrigir ou não corrigir. Né? É por isso que eu acho muito essencial que a Vera Eunice participe, assim como ela vai participar, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo menos, da edição desses textos. Então, quem sabe a gente vai ter uma resposta aí pela Vera Eunice, né? Aguardemos os próximos capítulos dessa editoração. Você pode repetir a frase que falou dela ser situada entre dois mundos, a questão do negro que quer ascender? Eu não lembro a frase que eu falei exatamente, mas ela está dividida, né? Os críticos notam que ela está dividida entre essa... Ela tem, digamos assim, a consciência de como a posição dela de mulher negra na favela surgiu, que foi da escravidão, etc., mas, ao mesmo tempo, ela tem essa visão puritana do trabalho, como essa questão meritocrática mesmo, né? Eu não sei se eu respondi agora essa sua pergunta, mas, enfim. Eu mando a programação por e-mail para vocês também amanhã. Qual o nome do seminário? O nome do seminário a gente chama Seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira, e esse ano o tema vai ser, como está aqui, na Intolerância e Resistência, o papel da pesquisa em literatura brasileira no cenário atual. A abertura, inclusive, já vou fazer aqui o merchan de duas mesas. A abertura vai ser com a Heloísa Buarque de Holanda, e o encerramento vai ser com o poeta Chico Alvim. E tem muitas mesas interessantes, gente. Eu vou com certeza mandar para vocês por e-mail, mas curtam também a página do Facebook, que a gente vai colocar a programação dia a dia lá também, tá certo? Concordo com o Leonardo, acho que isso representa a escrita da Carolina. É uma questão muito... Tem assim, eu acho que é um debate muito longo mesmo. Enfim, por isso que eu acho... É o que eu falei, eu acho que a gente vai ter que ver o que a Vera Eunice, né, que vai participar, vai decidir fazer aí. Acho que ela deve saber um pouco mais sobre isso, dos desejos da mãe dela, justamente. Ai, que chique. Você viu Heloísa Buarque de Holanda e Chico Alvim no nosso seminário? Vou precisar sair por conta do horário, agradeço muito. Ai, meu Deus, gente. Enfim, acho que eu também... A gente já vai ter que encerrar, né? Eu vou parar a gravação também. Então, tchau para quem fica aqui na gravação. E